Bom, eu fiquei impressionado quando eu fiquei sabendo que aos 8 anos de idade, a minha convidada de hoje já trabalhava como caixa, estoque, reposição do mercado da sua família. E o melhor, com 8 anos ela entrava na fila dos funcionários para receber o seu salário da semana em virtude do seu trabalho. Alguns meses ou anos depois, ela decidiu abrir o seu próprio supermercado. Não, mas para aí, não é um supermercado. Ela abriu na frente de casa um mercado para fazer as vendas do seu negócio. Depois, o espírito empreendedor da família a dominou. Ela teve que abrir um supermercado próprio, depois abriu a sua loja própria. Sempre muito envolvida nas causas da comunidade, nas causas das pessoas, no desenvolvimento. E hoje, aos 41 anos, Anne Machado Ortiz é deputada federal eleita com 119.039 votos, se não me engano. 119.039 votos. Deixou parcialmente os negócios da sua família, a querida Rede Assum, para se dedicar a melhorar a vida das pessoas. Anne Ortiz, como é bom sentar aqui na tua frente para bater um papo muito especial sobre a tua vida. Seja bem-vinda. Obrigada, Dudu. Para mim é uma alegria imensa estar aqui contigo. Queridona. Eu sou uma admiradora aqui do teu trabalho, da tua trajetória. E esse gosto pelo trabalho que a gente compartilha um pouco de dentro de casa, né? Como tu falou, eu era pequena, e não só eu, né? Meu irmão e as minhas primas. A minha avó nos levava nas férias escolares para trabalhar no mercado. E aí ali a gente fazia de tudo um pouco, assim, recolhia carrinho, recolhia os cestinhos, trabalhava pegando a sacola, sabe, que tem aquele guarda-volume, etiquetando os preços, né, numa época de inflação, tinha que trocar muitos preços, etiquetando lá os produtos, repondo, e isso vai forjando, né, o teu caráter, né? Então foi uma época extremamente importante assim para nós e que com certeza dá aquele gosto, né? Não só pelo empreendedorismo e pelas pautas que eu defendo desde quando entrei na vida pública, mas o gosto pelo trabalho, por entender que é o maior projeto social, o trabalho dignifica o homem, né? Então, acho que a gente buscar isso é extremamente importante. Isso eu trouxe da família, e quando eu vejo a tua trajetória, os teus projetos, né? Tem empreendimento em tudo que é lado, né? O Dudu é incrível, assim, e super jovem. É muito legal, assim, porque a gente acaba se vendo um pouco, assim, e admirando muito, porque tu hoje faz isso porque lá atrás tu teve um estímulo nesse sentido, né? De trabalhar, de empreender, de desenvolver, de colocar as ideias em práticas. Que coisa linda. Sensacional. Um privilégio para mim estar aqui contigo. O privilégio é todo nosso de te receber aqui nessa casa. Tu que é uma pessoa carismática, querida, né? Uma pessoa que está sempre sorrindo, sempre feliz. Como é bom ter pessoas assim por perto. Mas eu não sabia que tu era da família do Assum. Esse detalhe eu não sabia. Nós conectamos aqui os pontos e tu faz parte desta família que é tão importante para o Estado, para o desenvolvimento dele, empregando milhares de pessoas, né, nos seus mercados. E, ao mesmo tempo que segue na sua carreira familiar, também segue na sua carreira. Isso eu admiro muito, pessoas que têm uma história familiar, né, que tem empresas familiares, como é o meu caso também, que tenho o meu avô que durante 40 anos atuou num grupo de comunicação, mas nós construímos diariamente os nossos legados e o nosso futuro como um todo. Exatamente. A minha avó é fundadora né, da rede. A minha avó é imigrante, meu pai e meus tios são imigrantes, né? Eles vieram... Da onde? Eles vieram da Espanha. Da Espanha. Eles Assunción, né? Assunción, isso. Eles vieram pequenos, primeiro veio o meu avô, depois ele chamou a minha avó, e eles vieram de navio, uma história muito legal até. E vai ser lançada, minha avó escreveu um livro antes de morrer, que lindo, contando a história dela, não a história da rede, a história dela, pessoal. Vida dela, como é que é o nome dela? Assunción Romacho Ortiz. Assunción Romacho Ortiz. Isso. E claro que é óbvio que se mistura muito a história dela com a história do mercado, até porque a minha avó tocou aquilo sozinha por muito tempo. Eles vieram para o Brasil,
aportaram em Santos, depois... não, aportaram no Rio de Janeiro, depois Santos, e aí de São Paulo vieram para cá de ônibus, se estabeleceram em Porto Alegre, e aí abriram um pequeno armazém lá na Zona Sul de Porto Alegre, depois foram para Quintão. E aí lá em Quintão, a minha avó ficou 10 anos dentro da loja, lá no Quintão, às vezes não aparecia um cliente, abria 6 horas da manhã, fechava meia-noite, não tinha estrada para chegar no Quintão, tinha que ir pela beira da praia, num período não tinha luz, e ela lá perseverando, o mercado ele era numa esquina, na beira da praia, ela nunca foi colocar o pé na água, nunca. E ela trabalhou muito, ferrenhamente, assim, para que aquilo desse certo. E aí eu tenho um orgulho muito grande, assim, da história dela, de ser uma mulher que em muitas questões foi à frente do seu tempo, sabe? Ela é a grande referência da nossa família, uma matriarca, assim, que serve de referência para todos nós. E então eu tenho um orgulho muito grande, apesar de hoje não ter absolutamente nenhuma relação com a empresa, assim, né? A não ser o orgulho que eu tenho dela e da empresa carregar o nome dela. Eu tenho a minha área de atuação, mas eu me orgulho muito disso, assim. Acho que são histórias como essa, que são muitos exemplos, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem muitos exemplos disso, de famílias que começaram absolutamente do zero e com esforço, com trabalho, conseguiram construir aí os seus negócios e hoje empregar muita gente, né? Então, o Yuasun realmente emprega muita gente. Se não me engano, são 41 lojas e eu acredito aqui, Dudu, que já são mais de 6, 7 mil empregos diretos. Mais de 6 a 7 mil empregos diretos. Exato. Que espetáculo. 6 mil famílias que dependem da empresa familiar de vocês. Isso começou com ela lá, praticamente sozinha, assim. Os meus tios ajudavam também, né? O meu tio Pepito, o Antônio, meu pai também esteve junto. E eles, muito jovens, né? Enfrentaram invernos rigorosos quando a praia não era o que é hoje, né? Então... E aí se sustentava na época por exemplo, no inverno, na época Quintão. Era as pessoas locais pescadores, né? Pescadores, que mantinham o comércio. Os pescadores. E aí, claro, tu tinha que trabalhar no verão para guardar e aí tentar segurar o inverno. Os verões eram diferentes, né? Não é como é hoje. As pessoas iam para a praia meio de mudança, exatamente. Ficava um tempo. E aí, mas foram tempos difíceis, assim. E elas sempre foi muito guerreira. E todo o tempo que eu convivi muito tempo com ela, inclusive uma época morei com ela, aqui em Porto Alegre, sozinha, ela e a minha bisa. E ela sempre nos passou isso, sabe? A importância do trabalho, do trabalho. Já diria meu avô, somente do dicionário que sucesso vem antes de trabalho. Exatamente. E eu falo assim, eu sou uma pessoa muito privilegiada por ter tido a oportunidade de ter convivido com uma pessoa como a minha avó, assim, com a determinação que ela tinha, com a força de vontade, não reclamava, sabe? Baixava a cabeça. E ela foi um fator determinante, assim, juntava lá os primos e levava todo mundo para trabalhar. Todo mundo para trabalhar. E, assim, não era porque a gente era neto dela que ela nos aliviava, sabe? Muito pelo contrário. Era assim mesmo. E ela faleceu fazem quantos anos? Ela faleceu em 2017. 2017. Isso. E aí ela lançou um livro em 2017 também. Ela teve muito mal em 2016, ela teve um problema pulmonar, teve uma pneumonia, e aí ela melhorou, se recuperou, e ela já tinha a ideia, né, de escrever o livro. E aí, quando ela se recuperou, ela colocou a ideia dela em prática, concretizou, lançou o livro em maio de 2017. Aí depois ela sempre ia para a Espanha comemorar o aniversário dela lá, porque toda a família ficou, né? Ela veio sozinha para cá, ela tinha mais 7 irmãos. Nossa! E aí ela foi para lá para ficar lá. Ela sempre, o inverno aqui, ela
por conta da idade, né? Já era difícil para ela estar aqui no inverno muito úmido. Aquilo era muito... para ela, na questão de saúde, assim, era muito ruim. Aí ela aproveitava o frio intenso aqui, ia para lá. Europa exatamente. E aproveitar com os irmãos, com a família, né? Que ela teve que abdicar uma vida a vida inteira do convívio, né, com a família. E aí ela foi para lá, e aí na mesma semana que ela chegou, ela já estava bem debilitada, foi internada e acabou falecendo. Lá mesmo? Lá na Espanha. Voltou para a terra natal. E é muito engraçado, Dudu, assim, eu gosto de curiosidades da vida, assim, às vezes, coisas que tu pensa, olha que coincidência. Grandes surpresas, né? Coincidência. Tem gente que chama de coincidência, enfim. Que no livro que ela escreveu, que ela lançou, né? A última página do livro, a escritora, a Sandra, pergunta para ela assim: Dona Sun, o que tu quer da tua vida, né? Porque depois que ela saiu da atividade ali do dia a dia dos mercados, ela começou a fazer o que ela gosta, porque ela sempre, né, viveu só pro trabalho. Ela começou a pintar porcelana, viajar, pintava quadros, ela bordava muito blusão pra gente e tal, e roupa e manta e tal. E aí ela começou a cuidar dos netos e fazer as atividades dela. E aí no último parágrafo do livro pergunta: Dona Sun, o que tu espera da tua vida, né? O que tu quer daqui pra frente, né? Depois de tudo que tu fez. E ela diz assim: olha, eu espero ver a minha família feliz, né? Todos unidos, porque para ela isso era uma questão muito importante, a família junto, unido, amigo, todo mundo se querendo bem. Voltar pra Espanha e nada mais. E ela voltou pra Espanha e faleceu lá. Que coisa impressionante. Então, quantos anos ela tinha? Ela tinha 87 anos. 87. Não, 88 e faleceu um pouquinho antes do aniversário de 89. Que coisa. Viveu bem. Viveu. Trabalhou, deixou um legado espetacular, incrível. Que eu queria justamente perguntar isso. É a tua inspiração? Ela é, claro, com certeza. Eu tenho, assim, inspirações muito fortes, né? Minha mãe também é uma grande inspiração para mim, de mulheres muito fortes, de pessoas que não desistem dos seus sonhos. E eu acho que quando a gente quer alguma coisa, assim, enfim, independente do que a gente queira, a primeira coisa é a gente não colocar barreiras entre o nosso objetivo e tentar trilhar aquele caminho. E aí, como a gente viu a vida inteira, assim, não foi uma história que me contaram, sabe? Eu tava ali, eu tava acompanhando todo o processo. E da consolidação e solidificação do empreendimento. Então, eu via que se tu se esforça, se tu trabalha, se tu quer muito, se tu te dedica... Os resultados aparecem, né? Então, eu sempre fui muito determinada, assim, de baixar a cabeça e falar, vai dar. Porque, realmente, eu tive um grande exemplo, assim, dentro de casa. Que espetáculo. Anne, que nasceu em Canoas, mas não viveu em Canoas, só nasceu... E logo foi para o Balneário Quintão. Exatamente. Quanto tempo tu morou lá no Balneário Quintão? Eu morei 5 anos lá, minha primeira infância. Como é que era viver no Balneário Quintão? É uma pergunta que eu tenho curiosidade. Pois é, o meu pai e a minha mãe moravam lá, né? Porque tinha o mercado lá. Sim. E daí o meu pai também abriu um negócio dele, né? Ele e a minha mãe abriram uma madeireira, Legal. Uma loja de material de construção. E aí a minha mãe veio para Canoas, quando começou a moravam lá, começou a sentir as dores do parto. O meu médico obstetra era dali, então ela foi para lá, nasci no Hospital Gracinha. Assim que ela teve alta médica, voltamos para Quintão. Uma época muito difícil, assim, sabe? Nós não tinha meu pai e minha mãe não tinham estrutura, não tinham praticamente assim nada, a não ser vontade de dar certo. E lá em Quintão era uma situação, assim, era um balneário muito pequeno, né? Mas já 40 anos atrás. E aí eu comecei a entrar na fase de idade escolar, né? E o meu tio também morava lá, o meu tio Pepito, né? E as minhas 3 primas. E aí eles se mudaram para Porto Alegre, voltaram para Porto Alegre por causa da questão da escola. Cada questão da escola. E aí a minha mãe, Dudu, me mandou com eles, me mandou com eles para cá, para Porto Alegre, para eu poder estudar. Tá. E aí eu fiquei aqui um período morando com o meu tio, que é meu padrinho, né, minha madrinha,
para poder ir na escola, porque lá a questão da escola era bem complicado. E aí depois o meu pai e a minha mãe vieram para cá por conta disso, assim. Mas era muito legal, assim. Eu tenho, claro que dentro das minhas lembranças de criança, né? Que então uma praia muito tranquila, a gente corria na rua, brincava na rua. Então, assim, eu tive uma infância muito livre, assim, sabe? Brincando, morando numa casa com pátio, ir na praia, sabe? Brincava com os vizinhos, tinha uma relação com os vizinhos, né? Lembro no verão, assim, da avó gritando na janela para dentro, que já tá tarde, sabe? Então, assim, foi muito legal, assim, a minha infância, eu tenho ótimas lembranças, assim, e da praia. Eu tenho um carinho muito grande, sabe, por Quintão, assim, por Palmares ali. Eu também tenho, eu te mostrei uns vídeos, né? Pois é, eu sou um amante de Palmares do Sul, daquela região toda, a gente vai pra lá fazer trilha com o Jeep Motoclube de Palmares. O melhor vídeo que eu já vi até hoje. 20... Verdade. É bonita aquela região. É bonito demais, Sabe né? que eu negociei um carro de um amigo meu lá? Só claro, né? Eu tava lá, de manhã cedo acordamos. Daí fomos tomar café numa padaria lá. Espetacular a padaria, lá naquela estrada lá, que tem uma padaria ali, muito boa, inclusive, tava aberto domingo de manhã. E daí veio um senhor e achou que o carro do meu amigo era meu. E eu disse pra esse senhor que o meu amigo era dono de uma rede de restaurantes. E esse senhor me disse que era plantador de arroz. Eu disse, não, vamos fazer o seguinte. O senhor planta arroz, ele é dono da rede de restaurantes, vocês trocam o arroz pelo carro. Já tava negociando o carro. E meu amigo não tem nada. E eu disse, não, faz o seguinte, vai lá. Escambo, tu já criou Daí ali pensei, na hora, qual é que né? vai ser o nome Girassol? Vai lá e fala que falou comigo e que tu quer ajudar a rede Girassol a crescer com o teu arroz, mas daí o pagamento vai ser o carro dele. E ele foi. E o Dinhos olhou pra mim com aquela cara dele e, depois era só, né? Eu queria trocar o arroz pelo carro e tu ia aceitar ainda, você acreditar? Então, assim, olha, deu pra dar risada naquela trilha, sempre dá pra dar muita risada. Sim, a região é linda lá, Linda. né? Tem as lagoas também, lá no Nossa. Bacupari também. Que são... Só os mosquitos, né? Não, mosquito tem. É que nem lá em casa, né? No verão, de noite. É bucha. Sim, tem bastante mosquito. E grandes os mosquitos, né? Bah. Hein, dona Anne Ortiz? A senhora, então, foi do Quintão para Porto Alegre. E em Porto Alegre nasce uma veia empreendedora. Nasce a Anne que empreendeu. Antes de ser política, tu eras empresária dos teus próprios negócios. Exatamente. E assim, a gente não... A questão do trabalho que eu tava falando não era só no verão, tá? A gente tinha esse bombardeio diário por bora trabalhar, bora trabalhar, bora trabalhar. E aí a gente também tinha que trabalhar aqui, estava sempre envolvido aqui, às vezes trabalhava nas lojas aqui em Porto Alegre também. E o assunto teve uma loja ali na Benjamin Constant. Só que daí acabou fechando. E quando eu tinha lá os meus 19 anos, numa conversa com meu pai, com a vontade de fazer alguma coisa, tinha terminado o colégio, quero fazer, sabe? Aquela ansiedade de fazer algo. Falei, vamos abrir uma loja ali, um mercado. Mas não é assim, o Assum não tem franquia, sabe? Então, não tem nada a ver com o Assum. Vamos fazer um... Mercado de bairro. Um mercado nosso, um mercado de bairro, tá? A única coisa que tem é a inspiração, né? E o DNA que carrega junto, mas não tinha absolutamente nada a ver. Então, assim, eu falei pro meu pai, quem sabe a gente faz um mercado ali, abre um mercado de bairro, vamos trabalhar e tal. E foram anos de muito trabalho ali. Eu abri a minha loja, meu CNPJ, uma microempresa individual. Anne Machado Ortiz o nome. Inclusive. Exatamente, sei, decoro o CNPJ. Vamos ver se sabe mesmo. Não, eu sei, mas tu vai botar o CNPJ não, ar, vou botar, depois eu não vou anoto botar. ele pra ti. Vou anotar Não, depois. mas é só catar que tem. Mas tá tudo na internet hoje, mas enfim. Então, lembra do momento que abriu a primeira Tudo, loja. assim. E aí, ali, Dudu, começou a também... eu sempre tive contato com sempre, mas o meu pai foi prefeito quando eu era criança, lá de Palmares. De Palmares do Sul. E aí eu sabia que a política existia. Eu sempre soube, assim, a política, sempre se discutiu muito política dentro da minha casa. Tá? Não só pela questão do mandato dele, mas a gente sempre discutia muito, assim, conversava sobre política Até porque vocês passaram por momentos em que a política foi muito importante, como a inflação dos anos 90, Exato, e as conversas lá em casa, elas eram com todo mundo, assim, não era aos adultos fala ali, as crianças não participam, não, todo mundo participava, todo mundo tinha voz, todo mundo era ouvido e tal. Então a gente discutia muito política. E aí nesse momento que eu estava lá,
Além de todas as dificuldades que os empresários e os empreendedores passam no Brasil, né? Com questões tributárias, com burocracia, com a questão até da mão de obra qualificada, sabe? Então, assim, a gente enfrentava um problema de segurança muito grande. Eu fui muitas vezes assaltada. Que loucura. Muitas vezes. Lá em... Aqui em Porto Alegre, no bairro São João. Então, assim, isso era algo que me deixava extremamente... revoltada, sabe? Porque tu fala, cara, não é possível que eu tô aqui de domingo a domingo, trabalhando todos os dias, ia pra lá cedo, fechava a loja, saía tarde, vivia aquilo, sabe? E não é possível que chegue alguém aqui, põe a arma na minha cabeça e me leve tudo, entendeu? E fora a questão de poder acontecer algo mais sério, né? Sem dúvida alguma. Então, assim, aí aquilo foi nos desgastando, sabe? Foi desanimando de uma forma muito grande. Mas, ao mesmo tempo, eu falava, não dá pra desistir, a gente tem que fazer alguma coisa. Persistia. Tem que fazer alguma coisa, a gente precisa se envolver e a gente vai decidir aonde. Daqui não, tem que entrar. Claro. Tem que entrar lá pra dentro do setor público e tentar fazer alguma coisa. Não existe espaço vazio, né? E as pessoas... E ainda, na época... Os empresários, enfim, as pessoas não se envolviam muito com política, sabe? Era assim, eu tô aqui, baixo minha cabeça, trabalho, pago meus impostos e não quero me envolver. Então, isso eu ouvia muito, né? Eu falava, olha, se a gente não se envolver, a gente vai pagar cada vez mais impostos, e isso é o que a gente tem visto, né? E vai ter cada vez menos o retorno disso. Tá cada vez mais sufocado. E aí eu acabei fazendo algumas ações, assim. Primeiro, eu comecei a fazer uma parceria e fazer um trabalho de qualificação profissional, né? Para tentar... trazer gente para trabalhar era bem difícil. Hoje a gente vive, né, um momento parecido, assim, de falta, né, de pessoas para trabalhar, de mão de obra. Então, assim, de curso de qualificação profissional, porque eu falava, mas tem muita gente querendo trabalhar e não tem onde trabalhar. Eu falei, não é possível. Então, vamos tentar qualificar essas pessoas, sabe? Daí eu fiz uma parceria com a Angelita, que na época estava na Agas, então ela fazia lá cursos, ela era responsável pelo treinamento de funcionários já, né, de supermercados associados, de supridor, de padaria, de não sei o quê. Só que daí, como o nosso era meio que um projeto social, assim, a gente ia para algumas comunidades carentes e fazia um curso básico de vendedor, sabe? De vendedor, se tu sabe vender... É o primeiro passo, entendeu? Então, assim, daí a gente começou a treinar, a ensinar a pessoa a escrever um currículo, se apresentar numa entrevista e tal, como é que funciona. E aí também depois tentar encaminhar, inclusive, essas pessoas para o mercado de trabalho. E junto a isso, eu, por conta da questão da segurança, acabei vendendo ali o meu estabelecimento, vendi o ponto. Fiquei um período, assim, talvez uns 6 meses, assim, eu já estava na faculdade, né? Inclusive estudando aqui no prédio 11. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E eu já estava na faculdade e estava com a minha atividade, envolvida com o direito, né? Querendo ingressar na área, mas ao mesmo tempo aquela ansiedade ali de quem empreende, sabe? Ocupando um grande espaço também dentro de mim. E aí numa conversa com meu irmão, disse, quem sabe a gente abre um outro negócio. Que maravilha. Né? Vamos para Novo Hamburgo. Daí a gente deu uma volta, assim, na região do Vale dos Sinos. Eu não queria mais o mercado, né? Porque o mercado, ele é pesadíssimo, assim, sabe? Tu não tem feriado, não tem final de semana, não tem nada. Tu trabalha de noite e principalmente o mercado pequeno, né? Então, assim, a gente se dedicava 24 horas para aquilo. E tem trabalho com perecível também, enfim. Daí eu falei pra ele, olha, quem sabe vamos mudar de ramo e não vamos mais ficar em Porto Alegre. E aí a gente foi ali pra região do Vale dos Sinos. Eu adorei Novo Hamburgo, me apaixonei pela cidade, assim. Abriu uma loja na nossa terra maravilhosa. uma loja lá na 7 de setembro, em Novo Hamburgo. Entrada de Novo Hamburgo. Exato, fiquei lá também por 2 anos. E a minha primeira eleição, inclusive, concorri com a loja lá, era uma loucura, porque eu estudava de manhã, eu revezava com meu irmão. Ele abria a loja e eu fechava. Porque ele estudava no período do fim da tarde e noite e eu estudava de manhã. Então, ele ia para lá no Novo Hamburgo de manhã e eu ia durante a tarde. A gente só tinha um carro. Então, o que a gente fazia? O meu irmão pegava e ia com o carro até Novo Hamburgo. Eu pegava o carro emprestado do meu pai.
ia até a estação de trem ali do Anchieta Tá. e estacionava o carro ali. Pegava o trem, ia até São Leopoldo. Aí quando eu tava chegando em São Leopoldo de trem, que o trem ainda não ia até Novo Hamburgo, exatamente. quando eu tava chegando em São Leopoldo de trem, eu ligava pro meu irmão. Tô chegando em tanto tempo. O meu irmão pegava, saía de Novo Hamburgo e me encontrava na estação de São Leopoldo. Ele me entregava a chave do nosso carro e eu eu entregava a chave do carro do meu pai para ele, porque ele tinha que chegar em casa e entregar o carro. E a gente se trocava as chaves na estação de trem. Eu descia na estação de trem de São Leopoldo, pegava o carro alto. Que o meu irmão tinha estacionado ali, um golzinho, sabe aquele quadradinho? Não sei se tu lembra, Dudu, tu é muito novo, mas Que cor era? branco. Beleza, Branco, né? né? Golzinho branco, quadradinho. Ia para Novo Hamburgo e aí ficava lá até fechar a loja e depois voltava de carro. E aí e nós fazia isso, até para economizar, né? Então eu fazia a baldeação no trem. E aí a minha primeira eleição era isso. Eu ia para lá todas as tardes, eu estudava de manhã, ia para lá de tarde e tentava fazer a campanha de noite, assim, quando chegava aqui, fazia algumas pequenas reuniões, entregava o panfleto. Mas eu me animei muito, sabe? Essa minha primeira eleição que eu concorri, apesar de não ter feito uma votação muito expressiva, eu fiz 1.714 votos. Mas aquilo para mim foi muito legal, me animou. Eu fui a mulher mais votada do partido. Isso em 2008. 8. E aí eu falei, na próxima eleição eu vou ser vereadora. E aí que nós chegamos no ponto. Em 2012, a Anne Machado Ortiz se elege, né? É eleita para o seu primeiro cargo público como vereadora de Porto Alegre. Exatamente. Quantos mil votos depois? Eu fiz 5.940 votos. Pô, menos expressivo, hein? Foi. 4 anos aumentou 4 vezes. E aí, claro, aí foi o que eu te falei, né? A perseverança, né? E também de tentar enxergar o lado bom, né? Porque na minha eleição de 2008, eu não fiquei entre as mais votadas lá, talvez eu tenha ficado em 8º, 9º lugar na lista do partido. Mas daí eu era, entre todos esses, os 10 primeiros ali, eu era a mulher mais votada. Então foi a parte que eu enxerguei, entendeu? Eu falei, mas eu sou a mulher mais votada do partido e eu vou trabalhar, vou insistir, vou perseverar e daqui 4 anos vou conseguir mostrar para mais pessoas assim qual é a minha intenção dentro da política. E uma coisa assim que era até um pouco diferente, né? Porque geralmente a juventude está mais vinculada a pautas de esquerda, né? E eu era bem jovem, eu tinha 20 e poucos anos, e a minha pauta era o empreendedorismo, era desburocratização, era a gente poder gerar emprego, renda, desenvolvimento, sabe? Liberdade econômica, que talvez não tivesse esse termo ainda, né? Mas era sobre isso que eu falava. Então, também era assim... não era até diferente, assim, as pessoas falavam, mas tão jovem, mas não é de esquerda. Eu falava, não, muito pelo contrário, né? Que espetáculo. Depois de 2018, foste deputado estadual? Não, eu fui em 14. Na metade do mandato de vereadora, eu me elegi deputado estadual, em 18 eu me reelegi deputado estadual. E aí, em 22... Sim, aí me elegi deputada federal. Por que... isso é uma curiosidade que eu tenho. Por que a Anne quis entrar? Deixa aqui um relato, mas quais foram os objetivos para a Anne querer entrar na política? Dudu, principalmente a gente tentar diminuir a carga tributária, diminuir o peso do Estado nas costas do cidadão, lutar contra os privilégios, tá? Porque muito é demais e sempre quem paga a conta é o contribuinte. E assim, uma das minhas grandes realizações, falando nisso, né? Porque, principalmente quando tu vem da iniciativa privada, eu sou uma pessoa que gosto muito de resultado. De enxergar o resultado. Sabe? De fechar o mês. Tu deve fazer isso. Fecha o mês, quanto é que eu vendi, saber, né? Como é que tá? Foi a receita? Como é que tá a despesa? É isso. Então, assim, eu... não podia estar... Eu sei que as minhas bandeiras são bandeiras difíceis, né? Porque, às vezes, tu vota contra o aumento de imposto, mas o resto todo vota a favor. Então, assim, são lutas difíceis, né? Mas na questão dos privilégios, que também era um ponto assim, importante para mim, quando eu consegui aprovar o projeto que terminou com a aposentadoria vitalícia dos ex-governadores e também evitava que as próximas
viúvas, né, destes governadores que estavam recebendo. O projeto é teu. É meu, eles recebessem, pá, aquilo para mim foi muito importante, sabe? Foi uma grande realização. Eu falei, pá, missão cumprida, sabe? De ver que isso saiu do papel. Porque não pode o contribuinte gaúcho, o cidadão gaúcho, sustentar uma família, uma vida inteira porque foi 4 anos, porque por 4 anos governou o nosso estado. Sabe, não tem cabimento isso. Não tem. Então, em assim, nenhum lugar do mundo isso existe. Em nenhum lugar, né? E aí depois, no meu segundo mandato, eu apresentei o projeto, não fiz os 2 no mesmo, porque senão eu sabia que não ia passar, né? São temas bem difíceis, mexer no vespeiro, sabe? Cortar na carne e mexer no vespeiro. Esse é um projeto de bastidor, né? Onde se articula para se aprovar. Exato. E o segundo projeto que eu apresentei, que também foi aprovado, que é um projeto que eu tenho um orgulho muito grande, que é a questão do fim da aposentadoria especial para os deputados estaduais. Porque eu, como deputado estadual, poderia contribuir como se fosse para uma previdência... Social. Não, para uma privada. Privada, só que era lá dentro da Assembleia. Aí eu botava X e a Assembleia Legislativa 2X. Ou seja, dinheiro público, entendeu? Então, o Dudu aqui, todo mundo que está aqui, contribuía para minha aposentadoria, porque é dinheiro público, né? Então, assim, o deputado contribuía X, a Assembleia 2X. E o parlamentar poderia se aposentar de forma proporcional também. Então, assim, com um mandato, com certeza tu já estaria aposentado, ganhando acima do teto do INSS. Um valor proporcional, Cara, mas... 6 mandatos... Não, com um número ali de mandatos já ganhava integral. Só que, assim... Isso não existe. Reeleição, isso não se sustenta. A não haver uma mudança. É claro, porque daí tu diz, bom, isso daqui eu vou garantir minha aposentadoria. E pior, minha vida, tô garantido. E pior, né? Quando esse parlamentar viesse a falecer, algum beneficiário legal, seja esposa ou filhos, enfim, o marido, continuaria ganhando até o fim da sua vida aquele valor reajustado, obviamente, todas as vezes que fosse reajustado o subsídio dos deputados. Então, é uma coisa que não se sustenta, um negócio completamente absurdo. A gente, como mandatário, tá? A gente não está numa carreira. Tu pode até ter uma série de mandatos, mas eles têm dia para começar e dia para terminar. E aí, depois, a cada eleição, se renova aquele contrato. Né? Mas não pode se imaginar que por conta disso tu tenha que ter algum tipo de previdência especial ou aposentadoria especial. Eu hoje, e desde sempre, contribuo para o INSS, né? Claro que a gente não tem grandes expectativas com o INSS, mas... É uma contribuição. É a forma como eu acho que as pessoas, né, os políticos devem se aposentar. E não de forma especial e legislando em causa própria e colocando a mão cada vez mais fundo no bolso do contribuinte. Aí não vai dar, entendeu? Aí eu não vou conseguir estar lá na minha lojinha, ou qualquer um que seja, tá lá na sua loja, trabalhando, né, em paz, porque vão apontar a arma na cabeça dele e vai dizer, me passa tudo, e o cara se sente impotente, né, frente a tudo isso, mas pagando aquela conta, né? É mais ou menos isso. Hoje eu dei uma palestra na ACILA em Novo Hamburgo e disse que nós temos um sócio oculto numa empresa, que é o nosso querido governo. Ele não trabalha, ele não provoca resultado, mas ele te cobra aí alguns dividendos mensais. Majoritário, ele não é só oculto, mas ele é majoritário, né? Majoritário. Eu tinha um amigo meu que ele uma vez largou num grupo de WhatsApp um comprovante de pagamento da empresa dele e botou assim, dividendos na descrição. E destinatário, município de tal cidade. É mais ou menos isso. São os dividendos que nós pagamos pro nosso sócio oculto, não é verdade? Mas eu pago DARF até hoje, das minhas empresas. Que loucura. Sabe, assim, porque... bucha. Não, daí tu... dependendo ali de como é que tu ajusta, entendeu? Tu tá com a receita organizada, né? E com a tua despesa organizada. Vem alguém lá, um bandido, que muitas vezes é defendido, né, por pessoas que estão ocupando cargos públicos. Não, mas, eu vejo, que nem disse a filósofa, né? Olha só, se forma de tudo. Márcia Tiburi, não, mas eu vejo sentido no assalto, vejo nexo no assalto. Entendeu? Mas aí o cidadão que está lá produzindo, pagando imposto, esse cidadão não importa, né? Então, assim... Aí, nexo no assalto. Não. E aí não tem como. Aí não tem como tu conseguir... E essas pessoas, aí eu vejo, tô lá trabalhando atrás do meu balcão, com a barriga no balcão, e vejo o pessoal dentro do setor público, né, dizendo isso e defendendo esse tipo de coisa, de comportamento, em vez de defender a sociedade que os sustenta,
Aí tu diz, não dá. Mas sabe... Aí a gente não pode ficar de telespectador disso. Tem que ir, tem que participar da política. E tu sabe, Dudu, que quando eu decidi concorrer, eu fui falar com a minha avó, né? Óbvio. Falei, com a dona Assunção. Com a dona Assunção. Falei, abuelita, que a gente chamava ela de abuelita. Abuela. Abuelita, eu vou concorrer a vereadora e tal. E ela, não é possível. Anne, não faz isso. Ela falou, não faz, só tem bandido. A política é um horror, a política é... Porque, claro, que é o que passa na TV o dia inteiro, entendeu? É o que se vê. A política é um horror, não vai pra lá, termina... Tu tá fazendo a tua faculdade, vai ser advogada, vai trabalhar e tal, não sei o quê, mas não se envolve com isso, pelo amor de Deus. E ela disse assim, vai entrar lá, é um antro de corrupção. E eu falei, não, mas... E eu dizia pra ela, por que tu acha que eu vou entrar lá, ou por que as pessoas têm no senso comum que alguém vai entrar na política e vai entrar no sistema e não entrar para lá para mudar o sistema, né? Então, eu falava, não, eu vou para lá e vou fazer a diferença, tu vai ver, vou fazer a diferença. E uma coisa que também me enche de orgulho, assim, e de alegria, é que ela, depois, assim, né, nesse primeiro momento foi difícil, mas depois ela era a minha grande cabo eleitoral. A minha grande cabo eleitoral. Ela era. E ela andava com meus panfletos embaixo do braço e com as prestações de conta do mandato, e ia no médico, ia não sei aonde, não sei onde ela fosse, ela falava, minha neta, essa aqui é minha neta. E isso foi muito legal, assim, porque ela era a grande apoiadora. Ela virou minha grande apoiadora. E o legal, sabe, que ela pôde ver isso. Ela conseguiu ver, né, quando ela faleceu, eu era deputada, ela viu a gente conquistando algumas vitórias importantes, assim, e aí ela viu que realmente, assim como ela nos ensinou que nada é impossível, né, que tu pode chegar aqui no Brasil, sabe, não sabendo nem que tu entrar num barco, tá? No teu país de origem, ficar 30 dias dentro de um barco, não sabendo direito para onde é que tu vai, não sabendo que nesse país que tu vai fala outra língua, não sabendo absolutamente o que te espera, e tu conseguir trilhar o teu caminho, né? Não sair ali daqueles princípios que te norteiam, e conseguir conquistar, e não só a conquista financeira ou a conquista empresarial, mas a conquista dela de família, sabe? De manter uma família unida, da gente ser muito amigo e se respeitar de uma forma muito grande, assim, né? Isso para ela era muito importante. Ela falava, eu não quero que vocês briguem e tal. União, ela falava, no peleis. Então, assim, e ela era muito protetora, né, da família. Então, isso para ela, isso é muito legal, eu saber que ela viu, né, todo esse processo. E agora com os meus filhos também, eu tento contar eles não conheceram ela, né, mas a gente sempre fala, mostra vídeo, mostra foto, conta as histórias dela, tal, para que eles também possam, de alguma forma, receber também esse legado. Que espetáculo. Que história, hein? E o futuro da Anne Ortiz? Caminha para onde? Caminha para quais sonhos políticos, de vida? Olha, eu, a princípio, assim, vou à reeleição, mas, claro, tudo é muito dinâmico, né? Tem eleição ano que vem, enfim, mas eu a princípio, vou à reeleição. Mas eu tenho muita vontade de ir para o executivo. Ser governadora. Eu tenho vontade, assim. Agora, eu não sei, claro. É que vocês políticos, não adianta só ter vontade, né, Vocês políticos, eles gostam do jornalismo. Porque daí a gente pergunta, quais são os sonhos? Eu tenho vontade de ir para o executivo. E o jornalista, tu quer ser governadora? Mas pode ser prefeita, pode ser uma série de coisas. Não. Prefeita. Mas... Governadora. Dudu, eu tenho muita vontade. Agora, não significa na política diferente do que no teu negócio, né? Que tu vai tocando e vai imprimindo ritmo. Então, assim, não adianta só eu querer. Não adianta só eu querer. Ninguém é candidato de si mesmo. É verdade. Entendeu? Então, de um grupo. Exato. Um grupo. Tu representa ali, né? Um anseio, enfim. Então, eu acho que eu ainda tenho tempo, né? De construir, né? Um caminho. Acho que teria bastante a contribuir. E agora, claro, depende do cenário, né? E se tudo der certo,
eu vou conseguir concorrer agora, é claro. Eleição já é outra coisa. Mas eu acho que uma candidatura a governo do estado está dentro dos meus planos. Não sei ainda, claro, não posso precisar tempo, né? Mas eu espero um dia poder concorrer. E uma última questão, tu falaste que é a reeleição no ano que vem, falaste de privilégio. Como a deputada Anne Ortiz trabalha para enxugar ou terminar com os privilégios da máquina pública federal, que nós sabemos que são imensos? É muito... Olha, é muito difícil, assim, é um processo... agora, tu vê, assim, cada vez que a gente vê uma notícia, por exemplo, que vem principalmente da questão do judiciário, é sempre uma porrada, né? Agora eles estão construindo uma sala VIP milionária lá no aeroporto de Brasília, os ministros do Tribunal do Trabalho, para não serem perturbados, para evitar o inconveniente, né? As pessoas inconvenientes ali. Então, e aí também compraram para cada ministro um carro, um valor de mais de 350 mil reais, que também deve ser para evitar que eles tenham qualquer outro tipo de inconveniente. Então, são essas coisas que a gente tem que denunciar, né? Eu acho que a denúncia hoje, e poder falar e ter a liberdade de falar e não ter rabo preso, e não ter, de poder expor o que acontece no Brasil, já é um primeiro passo. Essa vergonha. Eu acho assim, ó, a gente está vivendo um momento no nosso país de muita tensão. Que as pessoas, Dudu, por mais que digam, mas não tem censura oficial no Brasil, mas eu tenho certeza que todo mundo pensa antes de dizer alguma coisa, sabe? Todo mundo pensa. Todo mundo pensa, se eu falar isso, entendeu? Ou então tenta, de alguma forma, sabe, dizer o que tá pensando. Histórico, né? Tu pensa antes de postar, sabe? Mas a minha família, o meu negócio e tal, não sei o quê. Então, eu não tô falando por mim, eu tô falando que é um sentimento geral, sabe? É um sentimento geral. Então, só o fato da gente já poder denunciar e ter coragem para denunciar esse tipo de coisa, eu acho que já é um passo importante. Agora, fora isso, a gente tem lá, eu tenho PEC protocolada de minha autoria, ou sou coautora de outras PECs, por exemplo, uma agora nós conseguimos assinatura essa semana, que é a PEC anti-privilégios, que justamente rediscute a questão das férias, e de todos aqueles penduricalhos que se tem dentro do setor público, que ultrapassam totalmente o razoável, né? Não vou nem falar. E aí tu vem falar, e a gente tem que ter um respeito ao teto constitucional. O teto constitucional hoje virou uma peça de ficção. Porque se tu for olhar no ano passado foram mais de 10,5 bilhões de reais pagos a juízes no nosso país acima do teto. Acima do teto. E a previsão para esse ano é um crescimento ainda maior. Então, assim, a gente precisa colocar um freio nisso. Precisa colocar um freio. Então, assim, tratar sobre os supersalários, tratar com respeito à questão do teto constitucional. Um juiz, por exemplo, que é pego num esquema de corrupção, ele não pode ser aposentado compulsoriamente e ir para casa ganhando o salário, entendeu? Então, ele é premiado, ele não é punido. Então, assim, tem distorções que são gigantescas. E a gente, com muito esforço, primeiro tem que encontrar esse apoio dentro da Câmara para depois levar os projetos para serem votados e aí caminhar. Mas, assim, não é fácil, não é rápido, não é simples. E tem que ter coragem, porque muita gente a gente vê que não apoia, né? Que não se soma, né, a esse projeto, porque acaba tendo algum receio que venha uma represália, enfim. Eu já recebi mensagem em alguns projetos polêmicos, assim, de ameaça, sabe? Tem certeza que tu vai votar isso? Um dia tu pode precisar. Eu sou advogada. Rabo preso, né? Eu sou advogada, Dudu. Entendeu? Então, assim, eu fico pensando, quando sair da política, vou voltar para a advocacia. Eu falei, meus clientes vai chegar lá na petição, advogada Anne Ortiz, dependendo, essa daqui aqui queria acabar com os nossos privilégios, então, toca com os nossos direitos, porque eles não assumem que são privilégios, né? Joga lá embaixo de uma gaveta. Então, assim, eu me considero uma pessoa que tem, e não só eu, né? Mas tem muita gente, e essas pessoas precisam unir esforços, né? As pessoas do bem,
Porque na política, ao contrário do que a minha avó dizia e do que ela via na TV e do que muita gente assiste na TV, não tem só gente ruim, não. Tem muita gente boa. Muita gente boa. Só que esses precisam, né, tomar a frente e a gente conseguir fazer as mudanças que são importantes para a gente realmente ser um país que nós merecemos, que é um país grande, um país desenvolvido. Olha tudo que aconteceu com o Brasil e a gente não quebrou, assim, não quebrou quebrado, sabe? Me parece que esses juízes, né, que têm esses penduricalhos, eles são CEOs, né? Só que eles não têm meta, eles não têm resultado, eles não têm nada. Mas né? eles têm a caneta, e eles se constam. Agora eu vou trabalhar 3 dias e vou folgar 4. Caneta eles têm. Caneta eles têm. Meta eles não têm, resultado eles não têm, mas eles são CEOs, né? O salário deles são salários de presidentes de companhias, né? Companhias que o presidente precisa, às vezes, trabalhar de domingo a domingo, né? E corre o risco, porque quem é que compartilha o risco? Pouca gente fala do risco, né? Muita gente fala do resultado. Né? Muita gente fala do resultado. Eu vi que o Dudu deu certo. Pô, Dudu, tu deu certo, que bom, o teu resultado é enorme. Né? Então, agora tu vai ter que compartilhar o teu resultado com o teu sócio, né? Que tu diz, o teu sócio majoritário. Uhum. Só que o risco do teu negócio, se o teu negócio quebrar, é só teu. O risco, ele é só teu. É tu sozinho, é tu contigo mesmo. Então, assim, ninguém avalia o risco também, né? Então, eu acho que essas são as questões importantes, né? E eu acredito que, se tratando de Congresso, foi uma grande vitória nós termos conseguido as assinaturas. São 171 assinaturas para conseguir protocolar uma PEC. Foram conseguidas essa semana 180 assinaturas para a gente poder protocolar e fazer tramitar a PEC antiprivilégio. Que vai ser, assim, colocar freios importantes, né, dentro do setor público. A gente vê o governo falando aí em shutdown, olha, o Estado vai passar por dificuldade, não vai ter dinheiro, mas, ao mesmo tempo, uma gastança desenfreada, gastam, né, como se não houvesse amanhã, e tenta buscar o equilíbrio das contas, não enxugando os custos, né? Não cortando e diminuindo ali o custo da máquina pública, mas tentando buscar mais receita, mas não tentando ampliar a receita através da atividade econômica e do melhor ambiente de negócios no Brasil, mas aumentando a receita de forma artificial, que foi o que o governo Lula fez. Com o aumento do IOF. Não só com o aumento do IOF, foram 24 impostos em 2 anos que o governo criou ou aumentou. 24 vezes que o governo aumentou impostos em 2 anos. Esse ano, nós tivemos a maior arrecadação da série histórica para o período de tempo. E então, a maior assim, despesa. E a maior despesa, é isso, a maior despesa. Foi a maior despesa também da série histórica, com viagens, com diárias, né? Não só do presidente Lula e da sua equipe, mas também, às vezes, de toda a delegação que ele levava, né? Era quase uma excursão, né? Era mais que uma excursão. E das excursões todas que ele fez aí mundo afora. Então, assim, é difícil, né? É difícil tu conseguir fechar essa conta. Muito difícil. Anne Ortiz, muito obrigado. Querida deputada, amiga. Dudu, obrigada. Pra ti também, viu? Que essa amizade seja poderosa por muitos anos. Com certeza. Eu sou uma grande admiradora tua, grande admiradora. Olha, assim, ó, eu quero que tu, Dudu, seja uma inspiração para esses jovens que estão nos assistindo, para as pessoas que acreditam que a única força que existe é a força do trabalho, da dedicação. Tu é um grande exemplo disso. Eu sou tua fã. E eu digo mesmo. Assim, que eu acho que as palavras, eu sempre uso essa frase, as palavras motivam, mas o exemplo arrasta. E tu é um grande exemplo aí para uma juventude, para uma geração que muitas vezes não tem um exemplo como o teu, sabe? Que acham que vão resolver a vida no jogo do tigrinho, que acham que vão resolver a vida apostando em bet e vão ficar rico. Gente, as pessoas vão conseguir viver, conseguir sustentar a sua família através do trabalho. E tu é crescer, especialmente. Né? Crescer e ter dignidade, né? Acho que é questão da dignidade, de tu poder... Não é... Quando a gente fala em desenvolvimento, não está falando só de desenvolvimento do país, está falando de desenvolvimento de pessoas também. E tu é um grande exemplo e, para mim, é assim, é uma honra
enorme estar aqui contigo. Com Eu o digo futuro, mesmo. tu é o futuro do nosso estado, o futuro do nosso país. Para mim foi uma alegria dividir Vou aqui. te dar um beijo esse... quando terminar aqui, mas um beijo pra ti. Muito obrigado, Obrigada, tu és querido. demais, tua família, deixaste um legado em um mercado, uma rede de supermercados, um grupo de empresas para tocar a tua vida, para construir a tua história, isso que a gente deve seguir como exemplo, né? Sair de uma zona de conforto, isso é o mais incrível que a vida pode oferecer. E tu falaste em crescimento tem tudo a ver com paciência, né? Paciência é essencial nessa hora. Exato, Beijo. perseverança. Obrigado. Obrigada, Olha, querido. tava tão bom o programa que eu esqueci de falar que o Dudu Night fala para Calçados Beira Rio S.A. Quem anda com fé vai de Beira Rio nos pés. Estão aqui os 2 novos exemplares da Activita, que é a linha de corridas de esporte e saúde da Calçados Beira Rio. Tênis espetaculares, com essa tecnologia nova aqui. Inclusive, vou providenciar um pra ti. Ah, eu quero. Essa eu tecnologia adoro. nova o solado Lightform. É uma tecnologia nova da Beira Rio, no Brasil. Eu tenho um tênis da Beira Rio que eu uso muito lá na Câmara, né? A gente caminha muito. Eles são muito confortáveis. Muito, né? muito. Meu gabinete fica no anexo 4, fica ali do outro lado da rua. Aham. Então olha, numa média de 13, 14 mil passos por dia. Então eu tenho um da Beira Rio lá. Só que, claro, sempre é bom, tênis novinho, né? Não, vou arrumar um pra ti. Deixa Daí- eu ver. Eu só não arrumei porque eu acabei esquecendo de pedir pra equipe solicitar, mas eu vou pedir e vamos arrumar um bonito assim como esse rosa pra te usar aí lá em Ah, Brasília, nas lindo. caminhadas em prol do povo gaúcho. E a Beira Rio, que é a maior calçadista da América Latina, faz 500 mil pares de calçado por dia. Espetáculo. E Que número, neste né? ano vai chegar nos 7 bilhões de reais em receita. É um número extraordinário. É a né? nossa Beira Rio, meu amigo Roberto Argento, Roberto minha amiga Argento. Maribel Silva. Só gente querida e alegre e feliz. E conversar com o Roberto é uma aula, né? Não, é uma aula. É uma Ele é um cara assim, sério, né? mas a energia da empresa dele é muito feliz. A Maribel, a diretora comercial, que hoje comanda boa parte da Beira Rio junto com os outros diretores, é muito feliz, é uma alegria, é uma energia. Dá para entender o sucesso. Exatamente. Dá pra E entender o ele é sucesso. um cara que pensa muito fora da caixa. E à assim, frente, né? né? À frente. À frente. Ele é. Pô, 500 mil pares de sapato é um número extraordinário, dia. né? É isso, é um número 30 mil empregos diretos e extraordinário. indiretos, sendo 15 mil diretos, parece. E ele reconstruiu, eu sou prova porque eu estava lá, na enchente de 23, Roca Salles. em Roca Salles. A água levou a fábrica todinha. Estava na reinauguração também. Ele reconstruiu sem nenhum centavo do dinheiro público, sem nenhuma ajuda. Dinheiro Foi privado, lá, próprio. colocou a fábrica de pé de novo, não desistiu daquele lugar. E o que aconteceu em 24? Entrou água lá de novo. E ele foi lá e fez de novo. É um mito. É, É uma lenda é do isso. empresariado gaúcho. Qualquer um levantava o acampamento de lá e ia embora. E ele não, ele está lá firme, forte, garantindo emprego, garantindo renda e dignidade para aquelas pessoas daquela área tão castigada, Nossa, né? é Então, assim, parabéns, Argenta, que... Olha, eu me emocionei naquele dia quando eu vi algumas falas dos colaboradores dele. Sabe? Das pessoas dizendo, assim, o que era, né? Tu tá ali naquela empresa, tu fazer parte daquela família, né? Beira Rio. Foi muito bonito, assim. Bah, me emocionei de verdade, assim. Foi um negócio muito tocante. Coisa linda. Essa família, gente boa demais. É. Mesmo. Obrigado, Anny. Querido, brigadão. Beijo. E pra você, uma boa noite com Calçados Beira Rio.